Eu quero ler um texto com você, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo do primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro dos 4 evangelhos sinóticos, que contam a vida do Messias, os atos, tudo aquilo que Jesus fez na terra. Mateus capítulo 1, você encontrou? Se você não encontrou, tem aqui no telão, pode observar aí, amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós temos um tema proposto para essa noite sobre as tortuosidades do nosso ser. Ok? Tudo aquilo que é de desvio, tudo aquilo que é fora do padrão, tudo aquilo que é distorção, tudo aquilo que é torção, tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que é tortuoso, não é? Que faz parte da nossa vida, do nosso ser. Todas as nossas ações, omissões, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que nos tornamos, que não deveríamos nos tornar. Quero falar um pouco com você sobre essas tortuosidades do nosso ser. E quando a gente olha para a vida do ser humano e vê a maneira como elas se comportam, observa como é que a natureza humana se manifesta na vida, no cotidiano, em sociedade, nós descobrimos que existem razões diferentes pelas quais as pessoas parecem se comportar na vida. E aí, nas últimas décadas, 3 grandes teorias sobre o comportamento humano foram ensinadas no geral, no interesse de entender por que as pessoas são como são, por que as pessoas se comportam como se comportam. Algumas teorias foram sistematizadas na intenção de ajudar a que se
a que esse discernimento pudesse ser apropriado e estas compreensões pudessem ficar um pouco mais claras acerca de quem nós somos, do que nós fazemos, daquilo que é muito mais intrínseco em nós do que nós queríamos. A grande questão é por que as pessoas são como são, por que se comportam como se comportam, por que elas são, em muitos casos, esquisitas às vezes. De onde vêm as nossas manias, nossas idiosincrasias do ser? De onde vem e brota estas tortuosidades que aparecem dentro de nós? E não só aqueles que olham para a vida com fé fazem essas perguntas, mas aqueles também que olham para a vida até com perspectivas ateias também fazem essas perguntas. Por isso que 3 teorias foram desenvolvidas, e eu quero explanar um pouco de cada uma delas, para nós entendermos o que Deus quer falar conosco nessa noite. 3 teorias que foram desenvolvidas para tentar explicar o comportamento humano. A primeira teoria foi a teoria geneticista. Um médico chamado Franz Crick, que partiu já de uma teoria iniciada por Pavlov na área do comportamento humano, mostrando que os seres humanos são condicionáveis. E esse Franz Crick vai dizer que talvez o condicionamento seja eminentemente biológico. E ele vai passando de geração para geração, de pai para filho e assim por diante. Talvez já esteja no sangue, na memória celular, talvez seja absolutamente hereditário, talvez venha daí, brote daí dessa fonte que passa de pai para filho. E aí algumas pessoas entram em crises, por exemplo, quando o pai tem um desvio, uma tortuosidade no seu caráter, quando ele é alcoólatra, um louco, um drogado, ou seja, um desequilibrado. Essas pessoas já ficam pensando que os filhos, em algum momento, também vão se enveredar pelos vícios e comportamento dos pais. Então, essa é a teoria de Franz Crick, que vai falar da parte biológica, genética dos seres humanos. A segunda teoria é psicológica. Ela foi desenvolvida por Sigmund Freud, que tentou entender o comportamento humano à luz das influências de um ambiente imediato, especialmente o familiar, as relações com pai, com mãe, e que poderiam trazer para o coração dos filhos que convivessem em família com essas pessoas. Por exemplo, numa família disfuncional, uma mulher forte, dominadora, mandona, ditadora, tirana, toda poderosa e casada com um homem fraco, pequenininho, franzininho, doentinho, esquisitinho, que não se dá bem em nada na vida, que é o último em tudo que faz, aquele camarada que pede licença até para cruzar as pernas no sofá de casa, tem pavor enorme dessa mulher, tem medo de apanhar dela. E esse casal desequilibrado poderia gerar filhos muito doentes. Por exemplo, uma garota que é criada num ambiente desse, num lar disfuncional, terá tendências
a se relacionar com outra mulher. Por quê? Porque a mulher que ela conheceu em casa é uma mulher macho, poderosa, tremenda, forte, e que nunca inspirou feminilidade nessa moça, que nunca inspirou no coração dessa moça a ser uma menina delicada. Sabe, mulherzinha que está faltando hoje? Mulherzinha que não fala assim: o que foi? Amor. Mulherzinha. Uma família disfuncional, porque a mulher que ela conheceu é um xerife. Lembra do John Wayne? Os mais antigos? Ela é um xerife dentro de casa, um cangaceiro de saia, tipo isso, mais ou menos. O que isso vai gerar no coração dos filhos que convivem numa família disfuncional? De outro lado, nessa casa disfuncional, o garoto vai ficando também fraco, vai falando fino, e não sai da finura, porque falar fino é um período. E com tendências para o homossexualismo. Por quê? O pai era essa figura de um homem acuado, que não consegue se expressar como homem, se posicionar, não machistamente, mas como homem, como macho, sem uma postura firme, que se exige dos homens. E aí Freud, na sua teoria psicológica, ele vai dizer, e ele traz vários exemplos para mostrar que essas relações de casa, da cama, da mesa, de olho no olho, de família, influenciam e têm uma força enorme na formação da personalidade, do comportamento e do desenvolvimento das pessoas. A terceira teoria é sociológica, que foi desenvolvida por Karl Marx, que olhou para a sociedade e disse que a grande tendência humana é se orientar em função das relações de trabalho, de mercado. A grande força da sociedade é o dinheiro, é a economia, é o capital, é a produção. Sociedade tem que ser entendida assim. E ele então elabora uma teoria chamada marxismo, que tenta explicar essas relações. Que ele vai dizer, por exemplo, é o seguinte, trazendo para perto de nós: é uma pessoa que nasceu num gueto, numa favela, num lugar difícil, sem saneamento básico, que vive no meio de uma comunidade distorcida, onde o crime opera, domina, onde as crianças não têm onde brincar e nem escolas para ir. Isso definiria quem seria esse ser humano. E todos nós sabemos que crescer num lar ou num lugar onde doenças estão borbulhando, pode trazer impactos profundos nesses seres. E que crescer num lugar digno também afeta o que vai ser a vida desse ser. Todavia, estas três teorias que pretendem explicar as tortuosidades do ser humano, o comportamento humano, estão longe, muito longe de explicar o que acontece no coração humano. Sabe por quê? Primeiro, porque é possível você ver pessoas que tiveram os pais mais doentes, geneticamente adoecidos, distorcidos. Pessoas que nasceram desses pais, mas não se tornaram o que os seus pais foram. Nós vemos isso frequentemente, essa quebra de paradigma, essa quebra de padrão. Segundo, pessoas que foram criadas em ambientes de paz,
de harmonia e saúde emocional e se tornaram gente da pior espécie. Terceiro, gente que mora nos lugares mais lindos e caros dessa nação e são tortuosamente seres da pior espécie. E o outro lado é gente morando em guetos, favelas, em lugares sem nenhuma condição, se tornando gente boa, gente nobre, gente bela. E por que nós lemos um texto da genealogia de Jesus? É simples. Não teve, nunca terá outra genealogia. Pouca gente teve uma família complicada como a de Jesus. Fosse depender das 3 teorias do comportamento humano, Jesus estaria totalmente fora desses padrões. Por exemplo, se você prestou atenção, o texto vai dizer sobre um casal, Judá e Tamar. Numa primeira olhada é um casal lindo. E diz que Tamar gerou de Judá um filho. Detalhe, Judá era o sogro dela. E Salmão e Raabe, outro casal extraordinário. Só que não se pode tirar da vida de Raabe o fato que ela era prostituta, vendia o seu corpo na cidade. Se nós olharmos para os reis aqui mencionados nesse texto, foram alguns dos piores reis que existiram em Israel. E a genealogia de Jesus segue sua árvore, sua família, Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, mas que adulterou com Betseba e não contente, a queria como esposa, mata o seu marido Urias para se casar com ela. Salomão casa-se com 1000 mulheres. E para agravante na vida de Salomão, ele não apenas traz mais uma mulher, mas toda mulher que ele traz o Deus dela. E ele foi erigindo, construindo um panteão de deuses. Porque cada mulher tinha um altar para o seu Deus. E Roboão, alguém que dividiu o império e andou por caminhos tortuosos. E Manassés, talvez o pior de todos. Manassés queimou seus filhos na fogueira para oferecê-los a Baal. Como muitos crentes de hoje, lia astros. Porque tem crente que acorda e diz, previsão está horrível. Eu sou de virgem. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Lia astros. E se tornou uma pessoa extremamente perversa. E devido à exiguidade do nosso tempo, nós não podemos mostrar todas as complexidades dos descendentes de Jesus. E se fosse para Maria ser mãe de Jesus, olhando para de onde ela veio, precisaria quebrar todas as maldições hereditárias do seu passado, mas não é isso que acontece. Jesus vai ser gerado pelo Espírito Santo. Maria ouve tudo aquilo do anjo e diz, eis-me aqui, olha para mim. Eu sei que nessa noite tem gente no nosso meio que carrega karmas terríveis na vida por causa da genealogia da sua família.
Você está casada, você está casado e se preocupa em que seu casamento pode sofrer reflexo da sua família, porque na sua genealogia as pessoas não ficam casadas. Quem sabe você faz parte de uma relação familiar doentia e você pensa que jamais será capaz de casar e viver uma vida plena e abençoada. Nessa noite eu quero afirmar: você faz parte de uma nova genealogia, a genealogia de Jesus Cristo. Nós descendemos dele. Não sei como foi ou é a sua casa, mas hoje você pode se levantar e dizer: minha vida não será fruto daquilo que eu vivi na minha casa de ruim. Minha vida vai ser fruto da minha decisão de servir a Jesus e viver a plenitude que Ele tem para mim. Jesus está nos dizendo que as tortuosidades do nosso ser, Ele é o carpinteiro. O carpinteiro de Nazaré, Ele tem a plana para nos passar e acertar toda e qualquer tortuosidade do nosso ser. É bem verdade que na plana de Deus vai doer um pouquinho. Quando começar a tirar uma beirada assim, sabe aquelas beiradas? A plana vem. Vai doer. Mas vai ficar lindo. Vai ficar certinho. Vai ficar lisinho. Se aconteceu assim com Manassés, com Raabe, com Davi e tantos outros na Bíblia, pode acontecer comigo e com você, meu querido e minha querida irmã. O que o diabo quer é deixar que você se sinta esmagado, quebrado, achando que não tem jeito, achando que não tem volta, achando que você cruzou uma linha a partir da qual não há mais retorno. Isso é um ledo engano, é uma mentira do diabo, porque a Bíblia vai dizer assim: ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, ainda que sejam absolutamente púrpura, ou que eles sejam como azul petróleo, de uma negridão para além do negro, se o sangue de Jesus Cristo se derramar na tua alma, você vai se tornar alvo mais que a neve. Glória a Deus. Deus continue o mesmo. As tortuosidades da genealogia de Jesus foram acertadas. Homens e mulheres que se redimiram através do perdão de Deus. Esses dias eu estava num debate no acampamento, e quando estava terminando, mandaram uma pergunta para mim, dizendo assim: pastor, o senhor acredita que determinadas pessoas ainda têm jeito, de tão tortuosas que são? Eu disse: eu acredito, por várias razões. Eu respondi: a primeira delas é porque eu estou aqui. Não exponho não. Eu disse: eu estou aqui. Se determinadas pessoas não tivessem jeito, eu não estaria aqui. Porque eu sei o rumo que eu dei à minha vida antes de Jesus. Assim como Manassés. E aí eu disse assim para ela, por exemplo, eu venho de uma família onde toda a genealogia, quase 100%, não conseguiram permanecer casados. E eu e o meu amor, nós vamos completar 30 anos de casado. Jesus desentorta. Jesus desentorta. Sou de uma família tradicionalmente católica. Eu sou o único pastor da família.
Já contei isso aqui, vou repetir porque tem alguns novos. Fiquei numa creche espírita até 13 anos de idade. E toda sexta-feira tinha passe no centro espírita. Os meninos passavam os ramos na gente, jogavam os negócios. Minha mãe precisou deixar-nos na creche para criar três filhos, porque foi abandonada pelo papai. Toda sexta-feira passe. Mas não me fez passar da cruz. Pelo contrário, eu passei pela cruz. Sou discípulo de Jesus. Segundo lugar, por que eu acredito que tem jeito para as tortuosidades do ser? Porque eu tenho visto isso acontecer na vida de muitas pessoas. E porque a palavra de Deus diz que é assim, e eu acredito na Escritura. Então, meu querido, não interessa como foi para trás. Não. As três teorias, todos três, Franz Crick, Sigmund Freud e Karl Marx, não passaram pela cruz. Não tiveram sua genealogia mudada para a genealogia de Jesus Cristo. Por isso, esquentaram os neurônios para tentar encontrar uma solução, uma resposta. A resposta é só uma: toda tortuosidade do nosso ser pode ser desfeita através de Jesus Cristo, aquele que é o carpinteiro mor. Não sei como é que foi na sua casa. Com certeza isso afetou e afeta sim. Nisso eles tinham razão. Mas eles se esqueceram de um grande detalhe: de Jesus Cristo, aquele que pode pegar o pior ser humano e transformá-lo no mais belo dos seres humanos. Fique de pé, eu já terminei. Se está torto, Jesus pode colocar no prumo. Se o seu pai e a sua mãe foram o que foram, se você viveu num lar desequilibrado, doente, não precisa se estender e continuar assim. Hoje você pode quebrar isso pelo poder de estar sendo enxertado na oliveira verdadeira, que é Cristo. Não se preocupe com o futuro da sua casa, com o seu casamento, com os seus filhos. Eles não viverão o que você viveu, porque agora vocês pertencem a Jesus. Nós somos a geração de Jesus Cristo. Toda e qualquer maldição para trás ficou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Libere perdão sobre a sua família. Perdoa os seus pais. Perdoa o tempo da ignorância deles. E se você cresceu num lar cristão e ainda viveu tortuosidades em família, perdoa-os também. Libere a vida deles e viva plenamente toda a bênção que Deus tem para a sua vida. Tudo se fez novo. Esse é o poder da cruz. A genealogia de Jesus está repleta de tragédias, de desgraças, de desvios, de tortuosidades. Mas homens e mulheres que se redimiram em Deus. E nessa noite eu quero orar por você. E
Enquanto nós cantamos, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar por você. Que talvez na genealogia sua tenha alguma coisa que não foi legal. E isso reflete hoje em você como tortuosidade. Hoje é a noite da plaina de Deus. Deus vai nos colocar na plaina. E Ele não descansará enquanto não ficar perfeito. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os pastores e pastoras. Você vai ser ministrado nessa noite. E eu queria que você estivesse declarando que estas tortuosidades não acompanharão você. Que não era para acontecer assim, mas aconteceu. Mas Deus pode mudar esse quadro. Deus muda hoje o quadro da sua vida. Assim como Ele fez com a genealogia de Jesus. Nessa noite, Deus, nós estamos diante do Senhor. Todo o processo que foi desenvolvido na área geneticista, psicológica, socióloga, põe por terra nessa noite, Deus. Libera a plaina para nos aplainar nessa noite. Corrija as torturas do nosso ser. Tudo aquilo que nós fazemos às vezes sem perceber, quando menos esperamos já fizemos, já falamos, já intentamos. Deus, nessa noite, que o carpinteiro de Nazaré entre em ação da nossa vida. Todo o processo que desembocou em tortuosidade em nós, que não pertence a Ti, que não faz parte do plano do Senhor para cada um de nós, nessa noite nós cancelamos, anulamos pelo poder do nome de Jesus. Nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós, tudo aquilo que é bênção do Senhor para nós, tudo aquilo que é projeto e plano do Senhor para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, para nossa descendência. Nós nos levantamos nessa noite para declarar isso, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Fui escolhido por Ti, eu fui separado para Ti. Quem sou eu? Era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para Ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencendo em Ti, Senhor. Oh, 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 oh. Cante assim. Escolhido, você foi escolhido, separado para Deus.
fui separado para ti. Quem sou eu? Não era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos porque existe esta possibilidade da mudança, da transformação para uma nova vida em ti, Deus. Obrigado em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.